Chama o Habib. Francês, chama. Cadê ele? Tem como, né? Oi, oi, oi. Graças a Deus. Excepcionalmente, estamos entrando no ar na quarta-feira, devido a um contratempo, mas vai dar tudo certo. Estamos no ar com o programa Descalumados. Você fique ligado aí na nossa programação e também na programação da rádio Habib Gospel. Desde já quero agradecer ao irmão Francialdo por estar nos dando essa oportunidade de estarmos no ar com um programa que tem o objetivo principal, vamos dizer assim, a máxima no programa é orientar as pessoas e tirar o véu, tirar o ló da religião, da religiosidade e deixar a sua liberdade que Cristo nos deu através do seu sacrifício vicário. Estamos no ar com o programa Descalumados. Fique ligado, vamos já retornar. Desde já eu quero agradecer aos nossos mobiles telespectadores que estão conosco, são os nossos ouvintes, a todos que já estão mandando recado aqui, já estão se comunicando aqui via Facebook, via WhatsApp. A todos, quero desde já agradecer ao meu amigo André. Trabalhamos juntos uma época em nossas vidas. Quero estar agradecendo a cada um que vai estar compartilhando. Você pode compartilhar esse link conosco e deixa Deus trabalhar nos corações das pessoas. O programa Descalumados acontece a todas as terças-feiras aqui pela Rádio Habib Gospel, pelo Facebook, pela Rádiosnet. Você pode acessar depois via link, né? Eu vou mandar o link no meu Facebook, também no Instagram, no WhatsApp, e a gente vai estar se comunicando e você fica ligado que vai dar tudo certo em nome de Jesus.
Graça a todos, graça e paz a todos, nossos queridos ouvintes do programa Descalomados. Quero já começar a mandar um alô aqui para o meu amigo André Santiago, que está nos ouvindo e nos vendo. Meu amigo Johnny Souza, irmão Johnny. Paz de Cristo, paz, meu nobre. Quero mandar um abraço a todos os pipeiros de Roraima, de Boa Vista, a todas as equipes. Que a graça de Jesus seja abundante nas vossas vidas e que nesse momento difícil Deus possa estar dando a condição e a saúde suficiente para cada um levar o sustento para sua casa. Esse é o desejo do irmão Adenilson Marques. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Adenilson Marques. Tamo junto. Obrigado pela companhia. Adenilson e Eliene. Forte abraço. Irmão Antônio Gonçalves. Paz, meu irmão Alex. Irmã Neide, que assim seja. Muitas pessoas estão nos vendo hoje. Já estamos com 26 pessoas já no ao vivo, vendo. E eu quero aqui já desde já dar um abraço para o meu parceiro, meu amigo Francinato, da Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607, próximo ao supermercado São Jorge. Você quer fazer seu pagamento tranquilo, no ar-condicionado, tem um posto de pagamento dentro da Drogaria Macedo. Você vai lá, um ambiente climatizado, tranquilo. Aí você aproveita, coloca uma recarga no seu celular, você faz a compra do seu medicamento e vai dar tudo certo. Tranquilo? Drogaria Macedo, Avenida Centenário 1607. E aqui eu quero já estender a todos que desejarem a estar nos ajudando aqui na programação do programa Descalomado. Você pode entrar em contato comigo via o meu WhatsApp. E aí você manda uma mensagem no Facebook e aí eu passo meu WhatsApp para você e a gente conversa para a gente estar divulgando aqui o seu negócio, a sua empresa, o seu empreendimento aqui no programa Descalomado. Todas as terças-feiras, hoje nós estamos na quarta, teve um contratempo, mas nós estamos todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas, com o programa Descalomado. O objetivo do programa é clarificar a mente das pessoas, dar entendimento para as pessoas, seja no sistema, seja fora do sistema. Nos perguntam, nos questionam, e o objetivo deste programa é tentar fazer com que a pessoa tenha o entendimento clarificado, tenha o entendimento purificado pelo Evangelho. Nós pregamos o Evangelho da graça, aonde se encontra de Romanos a Hebreus. Nós pregamos coisas que o sistema religioso não tem a coragem de pregar. Nós falamos as coisas que é para ser dita, que não é falado dentro ali das chamadas das denominações. Nós não chamamos de igreja porque nós sabemos que igrejas são pessoas que se reúnem. Eu estou reunido aqui com os meus irmãos, os mobiles telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo. Então nós somos a igreja de Cristo. Igreja são tirados para fora. Nós saímos de uma prática e hoje nós estamos aqui guiados pelo Espírito, fazendo a boa e, vamos dizer assim, a agradável vontade de Deus, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Estamos aqui guiados pelo Espírito para tentar dar entendimento a você que nos ouve, a você que nos vê. Nós somos o irmão Alex Sampaio, mais conhecido como Gordinho da Graça. Nós estamos aqui com o programa Descalomados, já estamos há mais de um mês, né? Nós estamos num assunto bem intrigante e hoje nós vamos encerrar na próxima semana com a tentação de Jesus. Nós vamos desmistificar, desmentir o que é dito, o que é falado. Então, você vai compartilhando esse link, você vai mandando sua mensagem que eu vou mandando um alô para você. Um abraço, irmão Antônio. Um abraço, minha tia Neide Sampaio, minha tia está lá no Amazonas, lá na capital, Manauara, lá em Manaus,
nos ouvindo. Já estamos com 27 pessoas no ao vivo. Temos 8 compartilhamentos. Você vai compartilhando aí esse link, né? Os irmãos aí dos grupos Graça Pura, Removendo o Véu, Aliança com Deus, Pura Graça. Então você vai compartilhando aí, vai nos ajudando a divulgar e que a palavra de Cristo, o Evangelho, corra. Fique ligado.
Glória a Deus, estamos de volta. Deixa eu mandar aqui logo um alô pro meu amigo Anderson Silva, meu amigo Breno. Deixa eu só pesquisar aqui. Breno Trindade, lá em Manaus. Meu amigo Alex Descalumados. É o outro perfil que a gente tem na rede social, Alex Descalumado, Axel Sampaio Silva. Mandar um abraço pro meu amigo Tiago Braga. Tá aqui falando comigo pelo Whats. Meus amigos Pipeiros, Denis, Marlon, Vulgo Melancia, Pipeiros de Roraima, né? Esse programa é um programa de tirar o lor, tirar o véus. Você que está chegando agora, nunca ouviu esse termo descalumado. A palavra descalumado significa tirar o véu. Eu acrescentei uma sílaba e um S no final, que vem da palavra caluma. Eu acrescentei o D-E-S, descalumados, né? Acrescentei no começo e no final, e vem da palavra caluma. Vem da raiz da palavra caluma, que significa tirar o véu, tirar o ló. O que nós fazemos aqui? Nós pegamos para tirar o véu da religião, tirar o ló da religião, desmistificar muitas mentiras, falar as verdades que o sistema religioso não tem coragem de falar. Então nós falamos aqui de forma bem tranquila, aberta, não atacamos ninguém. Nós pregamos o evangelho da graça. Se a pessoa se sentir ofendida, eu não posso fazer nada. Ela simplesmente tem que olhar as coisas de formas diferentes e conseguir compreender o óbvio, né? Ela está na religião ou na religiosidade, debaixo de um manto religioso, de uma doutrina, um dogma, seja como você queira. E nós não falamos de doutrina do homem, nós falamos da doutrina de Cristo. Mandar um abraço aqui para o meu amigo empresário Geânio. Estamos aguardando o senhor nos ajudar aqui na rádio. O Chaves, ali do grupo Aliança e do grupo Descalumados. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Meu amigo Thiago, pastor Anderson, ali Amazonas está acompanhando também. Meu amigo Ricardo, meu amigo Denis, empresário, todo lhe aguardando também aqui para o senhor nos ajudar. Aí vamos conversar aí depois, a gente entra num acordo. Meu primo Guri também tá ligado, minha tia, meu primo Júnior, Silvio, meu amigo Chupi, a todos que estão mandando mensagem via WhatsApp, meu amigo Valdomiro, irmão Valdomiro, meu amigo César. Quero desde já aqui falar um pouco sobre uma irmã que está hospitalizada em outro estado. Nós vamos estar orando também. Ela é irmã da irmã Vânia Gomes e está hospitalizada lá com complicação pelo Covid, mas Deus está agindo, né? Ela já deu uma melhorada, e que a graça de Deus seja abundante na sua vida e que seja restabelecida a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom. Nos primeiros dias dessa série, o primeiro assunto foi o diabo é sujo ou é obra da carne? No segundo dia foi o diabo, Paulo e a igreja. Hoje nós vamos falar sobre Jó, Satanás e Deus. No último assunto, não o último assunto dessa série, na próxima vai ser 4 assuntos, 4 pressão. E no último nós vamos falar da tentação de Jesus. Ela é um pouco extensa, e aí eu tenho que começar já direto com a mensagem para a gente ganhar tempo, entendeu? Então, na próxima terça-feira eu vou estar me organizando e nós vamos estar aqui falando sobre a tentação de Jesus. Escute, irmão,
nos ouça direitinho, ouça um pouco da mensagem, faça crítica depois que você ouvir. Meu primo Jonathan Assunção, vulgo Tan, varão de guerra, sempre nos surpreendendo. Um abraço. Meu primo, que Deus te abençoe sempre. Amém. Meu amigo Breno, vou estar aceitando a solicitação. Vamos junto, meu primo. Vamos observar esse estudo de hoje, se você puder. Se você não puder, vai ficar no gravado, né? Depois a gente vai colocar nas outras plataformas digitais. Vamos para o YouTube, vamos colocar o link lá no Instagram e vamos estar se movimentando. Vamos estar colocando o link também lá Vamos estar colocando o link no WhatsApp. Vamos estar colocando o link, né? Meu primo Jonathan Assunção. Deus é contigo, meu irmão. Tamo junto. Nós estamos aí, guerreando contra esse sistema religioso que não tem nada a nos oferecer. Nada. Né? Nada a nos oferecer. Em breve vai estar ocorrendo mais uma competição aí dos pipeiros de Roraima. Nós vamos estar, já estão se organizando, né? Já foi liberado ali a prática da brincadeira ali no Parque Nauá. E nós estamos ali ajudando, fazendo as vendas, né? E a gente gosta, a gente brinca porque gosta. Não está mais tão barato, mas é uma brincadeira saudável. Muitos reclamam isso e aquilo, mas a brincadeira é saudável. Nós temos um local, né? Estamos lutando para ter um local nosso, um pipódromo, e a gente está com a ajuda de um vereador, né? Não sei se posso falar o nome dele, mas um vereador está nos ajudando, mas para tentar, vamos dizer assim, otimizar a situação para que a gente venha ter um local tanto para as pessoas brincarem como para as pessoas venderem. E na pandemia muitas pessoas perderam suas atividades e a pipa tem salvado, né, vamos dizer assim, a vida de alguns companheiros nossos. Muitos estão vivendo exclusivamente da venda dos materiais, né? Então você que gosta, você que pratica, é um esporte. Para nós é um esporte, é uma paixão, e a gente pratica ali num local seguro, né? A gente estava ali no Centenário, e aonde tiver, nós estaremos lá com toda, vamos dizer assim, educação e brincando de forma saudável, sem acidentar ninguém, né? E tamo junto a todos. Meu amigo Thiago Braga deu uma boa noite aqui. Feliz, meu amigo, por você, e muito feliz, sabendo por onde nós andamos. Então, hoje é um orgulho muito grande. Por onde nós andou, junto que vem de você. A gente, meu amigo Breno, a gente vivia uma vida louca e graças a Deus o Espírito nos iluminou. O Evangelho tem nos iluminado, dado entendimento, e a gente hoje vive a predicar o Evangelho. Em algum momento eu estive aí nos currais religiosos, e chegou um momento que o Evangelho nos dá o impulso de sair desse sistema e predicar o Evangelho. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom e vamos já fazer a leitura. E eu estou aqui falando algumas coisas, agradecendo. E você está precisando de um medicamento? Corre lá na Drogaria Macedo, do meu amigo Francinado, na Avenida Centenário, 1607, próximo ao São Jorge. Melhor drogaria de Boa Vista. Dá uma passada lá, aí você faz o pagamento lá tranquilo. Ok? Tamo junto, já voltamos.
Glória a Deus. Estamos de volta com o programa dos Calomados. Meu amigo Orlando Alves, lá dos Estados Unidos. Graça e paz, meu brother Alex. Tamo junto. Hoje, irmão, vamos falar sobre Satanás, Jó e Deus. Que Satanás é aquele que estava tentando Jó, que Satanás era aquele. Nós vamos tentar, de forma bem clara, bem sucinta, desmistificar esse mito da religião. O texto inicial está em Jó, capítulo 1, do 6 ao 8, que diz assim: Num dia, eis que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor. Veio também Satanás entre ele, ou Rassatã. Então perguntou o Senhor: De onde tu vens? Satanás respondeu e disse ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda ao Senhor: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ok? Primeiro, esse termo Satanás significa opositor. O termo diabo é acusador. Nunca foi e nunca será um nome próprio, o nome de alguém, e sim um adjetivo para tudo aquilo que se opõe ou aquilo que é ruim. Em toda a Bíblia, você vai ver que esse termo não é atribuído a um ser espiritual, mas, digamos de passagem, o sistema religioso, ele tenta impregnar, na verdade impregnou na cabeça das pessoas que esse ser é um ser que é um ser das trevas, ele é um ser bizarro, tem chifre, deformado, e ele é o criador do mal. Mas a gente, em outros estudos, nós falamos que Isaías 45, verso 7 diz: Eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. Então, por esse texto de Isaías, é Deus que faz todas as coisas. Não há ninguém que possa contra ele. Entendeu? O sistema religioso que criou esse ser, uma criatura bizarra, das trevas, deformada e de chifre. Então, nós estamos aqui falando sobre a não existência desse ser espiritual, e sim como um adjetivo ou a tudo aquilo que se opõe. Alguém que se levanta contra você é um diabo na sua vida. Alguém que lhe faz acusação, essa pessoa é um acusador, é um diabo para a sua vida. Aquilo que se opõe é Satanás. Satanás vem do termo hebraico Rassatã, que significa opositor. O termo grego diabo
significa acusador. Em 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 6, temos o termo Satanás que foi usado por Paulo. Nesta passagem especificamente, ele é opositor à carne. Vamos ler? 1 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao 6. Tinha uma situação lá e Paulo estava dando o seu parecer. 1 de Coríntios, capítulo do 1 ao 6. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isto é haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai, ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do mesmo meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoas, mas presente em espírito, já sentenciei como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunido-vos e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui, Paulo estava dizendo que mas vamos aqui trazer um entendimento para os irmãos. Em Coríntios, na cidade de Coríntios, eles adoravam a deusa Ártemis, a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Em Coríntios haviam bacanais. Em Corinto havia práticas sexuais bizarras para nós hoje, bizarras. Então o que ocorre? As pessoas daquela época estavam numa depravação tão grande, que uma pessoa lá do meio deles, uma pessoa estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Olha olha a loucura. Olha o que estava acontecendo. Uma pessoa estava tendo relação. E ele disse, olha, que seja entregue em Satanás para a destruição da carne. Se esse ser aqui, ele existe, então ele é funcionário de Paulo. Simples assim. Se é que ele existe, ele é funcionário de Paulo. Está trabalhando para Paulo. Mas ele não existe como um ser espiritual. E aqui, Paulo está falando das obras da carne. Paulo está falando das obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são. Aí nós vamos ler. Muitas pessoas acham que isso que eu vou ler aqui é obra de demônio, é obra de Eguns, é obra de Exus, é obra de Abás, é obra de Herê. Isso tudo, Paulo mesmo disse que tudo é folclore. Olha o que ele diz. Porque aquilo é oposto entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Paulo estava falando que os seus opositores naquele momento lá, que eles eram entregues para ser destruída a sua carne, e não um ser espiritual que iria castigar aquela pessoa. Não tem nada a ver, Paulo, porque se a gente acreditar, meu irmão, se a gente atribuir esse Satanás a uma criatura das trevas, toda a Bíblia vai entrar em rota de colisão, porque Jesus
Diz que Pedro era um Satanás. Jesus falou que Pedro, Mateus 16, 23, ele diz que para trás de mim, Satanás. Pedro não é Satanás. Pedro estava se opondo à vontade de Cristo, à vontade de Jesus. A irmã Vanilda Lima, irmão Orlando estão acompanhando. Então as obras da carne são... Qual é a obra da carne? Prostituição. Poxa, irmão, eu pensei que prostituição era uma pomba-gira, era uma vumba-gira. Não, irmão. Prostituição é obra da carne. Entendeu? Você que paga, irmão. É a mulher ou o homem que paga para se prostituir. O que é uma prostituição? A pessoa que tem relações sexuais com alguém que não é a sua esposa. Isso é prostituição. Existem outros tipos de prostituição. Em outros campos, em outras áreas, em outros quadrantes. Impureza. Irmão, eu pensei que impureza era um demônio. Não. Lascívia. Provocar desejo entre outra pessoa. Não, irmão, é obra da carne. Homicídio. Obra da carne. Irmão, eu pensei que era o Zé Pilantra. Idolatria. Salmo 115 diz que os ídolos em si não são nada. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem mãos, mas não tocam em ninguém. Os ídolos em si. Paulo diz que os ídolos em si é folclore. Até mais, meu querido. Então, o que ocorre? Se a gente atribuir esse Satanás a um ser, uma criatura das trevas, vamos entrar em rota de colisão. Tudo isso que eu estou citando aqui é obra da carne. Feitiçaria. Muitas pessoas dizem que feitiçaria é coisa de macumbeiro. Não, irmão. Feitiçaria é o que as pessoas fazem dentro do sistema religioso. A pessoa separa, aí o cidadão fica de olho na tua carteira. Tem que fazer uma campanha com envelope para o irmão ou para a irmã, ou para o esposo ou para a esposa voltar. Aí taca o óleo na tua cabeça. Isso é macumbongélio. Macumbongélio. Não sei nem se tem esse termo, mas eu já ouvi alguém falar sobre isso. Isso aí é macumbongélio. E feitiçaria é uma obra da carne. Inimizade é obra da carne. Porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja. Aqui no texto que nós lemos de Jó, a pessoa que veio da terra, que era um humano, ela era amiga de Jó. Eram 3 amigos de Jó. Eles frequentavam a casa de Jó. É tão tal que ele disse no prólogo lá, na prédica, na passagem, e diga-te para o irmão entender, Jó não é literal, nunca foi, nunca será. Jó é uma fábula. Jó é, como se diz, uma figura de linguagem. Os irmãos entendidos aí da língua portuguesa. É uma parábola. É um conto. É tipo uma poesia. Mas o que o sistema religioso fez? Literalizou esse livro. De forma, vamos dizer assim, louca. Literalizou. E não é literal. Ok? E se a gente for atribuir, rapaz, é tanta coisa doida. O que os amigos de Jó tinham contra ele? Inveja. É o que aqui Paulo escreveu. E em Marcos, se eu não me engano, 7, Jesus disse assim: o que contamina o homem? Perguntaram a ele. Ele disse: o que contamina o homem é o que está dentro do homem. Do ventre do homem tem isso, tem aquilo. E uma das coisas que Jesus falou é prostituição, inimizade, ciúmes. Tudo isso está dentro do abençoado e da abençoada.
Seja ele um eleito ou não, já está tudo dentro do ventre do homem. Infelizmente, as pessoas atribuem a esse ser de cauda. E Pedro se opôs a Cristo. Vamos lá, Mateus, capítulo 16, do 22. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprovar, dizendo: tem compaixão de ti, rapaz. Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro era um Satanás, mas estava cogitando das coisas de homem. É intrigante demais, irmão. Na verdade, a Bíblia já é tão óbvia que não precisa explicar tanto. Hebreus capítulo 8, verso 11, diz que o Espírito do Senhor já está em nós e Ele nos vai dar entendimento. E o que a gente está fazendo aqui, irmão? Eu sou só o copiloto, acendendo as luzes. Pedro estava se opondo à vontade de Jesus. Pedro se opôs à vontade de Jesus. E não era Satanás. Não é Pedro como as pessoas pensam. Não, porque Pedro uma hora foi guiado pelo Espírito, estava cheio do Espírito Santo, e Jesus falou: não foi carne nem foi sangue, mas o meu Pai que te revelou. Pedro perguntou: quem para você é Pedro? Quem eu sou? Quem é que eu sou? Ele disse: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entendeu? E aí, numa outra hora, Pedro disse assim, ó: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Borjas, ou Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus afirmou a Pedro: bem-aventurado é Simão Barjornas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissera ser ele o Cristo. Aqui entra outro assunto polêmico. Nós não vamos comentar sobre ele. Os portais do inferno. Jesus estava olhando para uma entidade chamada Pan, que era os portais do Deus Pan. E Jesus estava dizendo: os portais deste local, que ali era o local onde era entregue as pessoas que cometiam um crime, e elas eram jogadas nesses locais, e era um local de medo, de pavor, sombrio. É tão tal que o Deus do pânico, que é atribuído ao Deus Pan, Deus do pânico. Então Jesus disse: olha, sobre esse portal, aqui é uma tradução Alex, isso aqui é pesquisa, isso aqui é estudo, mas você pode estudar também, mas você vai descobrir isso aí. Você vai descobrir. Então Jesus está dizendo: o Deus Pan, o Deus do pânico, o Deus do medo. Porque, irmão, quando você entende o óbvio, você experimenta a boa, a perfeita vontade de Deus, a agradável. É amor, irmão. Quem ama não tem inveja. Quem ama não tem ira. Quem ama não tem contenda. Quem ama, irmão, ele vive em mansidão, em domínio próprio, na tranquilidade, irmão. Você pode até existir dentro de você, mas você não manifesta isso. Você vive tranquilo. Você vive numa boa. Pedro se opôs assim também, como a ira de Deus se opôs a Davi. Você talvez nunca viu isso, né, irmão? Mas eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar porque eu estou vendo daqui. Estou vendo daqui. 1 Crônicas, capítulo de número 21.
Primeira Crônica, eu não sei muito não, irmão. Sei algumas, eu sei. Primeira Crônica 21 diz assim, ó. Então levantou-se Satanás contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Olha o texto, observa o texto. Primeira Crônicas, capítulo 21, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. A irmã Vanilda está dizendo, muito bom, amém. Aí você vai lá para 2 de Samuel, você volta um pouco e vai para 2 de Samuel, antes do livro de Reis, no capítulo de número 24, você vai ver o que foi que se levantou contra Davi. É o mesmo texto. Algumas Bíblias vai estar aí, ó, levantamento do censo de Israel, vai estar a referência de 1 Crônicas 21, do 1 ao 6. Tornou-se a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta um censo de Israel e Judá. Diz, pois o rei Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Dan. Agora aqui deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus disse que não era para contar o povo, Davi contou. Aqui está dizendo que a ira do Senhor acendeu. Só que Deus é repreendido pelo profeta. Ali é a ira do Senhor, não como a nossa, mas como um senso de justiça de Deus. Irmão, e Deus tem ira? Tem, eu vou te mostrar. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do versículo 18 diz, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornando-se louco. Eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a tais homens à imundície, às paixões infames, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Deus que nós servimos, ele tem a sua ira. O salmista Davi diz que o Senhor, ele tem ira. Em Romanos capítulo 9, verso de número 22, lá também descreve um pouco da ira de Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve,
como Isaías disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-iam tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Dá para você entender o óbvio, abençoado? Dá para você entender? O óbvio? Aqui, querido, está dizendo que Deus quis mostrar a sua ira nos vasos para a perdição, preparados para a perdição. Porque Deus escolheu uns para a honra e outros para a desonra. Ele diz assim, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas Deus quer usar da sua misericórdia, da sua benevolência. Entendeu? Então Deus, amigo, ele tem o senso de ira. E não é diabo, irmão, são homens, são pessoas que se levantam, são pessoas que se opõem. Se você observar, alguns textos vai falar que são pessoas. Esse Satanás era alguém que observava Jó na sua liberdade. Esse Satanás aí era alguém que observava Jó na sua liberdade. Mas, infelizmente, o sistema religioso, ele diz que é um ser de cauda, um ser das trevas. Ele observava, assim como observa até hoje. Assim como observa até hoje, irmão, a nossa liberdade. Essa que é a verdade. Até hoje, eles estão observando nossa liberdade. Ele era um ser da terra e não um ser de caudas. Aqui está claro que alguém invejoso e que não é diferente dos dias atuais. Deus tinha dado bênção a Jó. Jó 1, do 6 ao 12. Porém, os invejosos, cheios de ira, como disse Davi. Se você for lá no livro de Salmos, capítulo 55, irmão, eu sei algumas coisas, irmão. Fica tranquilo. Salmo 55, Davi diz que os inimigos não são fora da sua casa. Pior que é mesmo. Vou já falar algo para você. Era alguém íntimo de Jó. Veja o que Davi diz na sua declaração. Salmo 55, do versículo 10, diz assim: dia e noite giram nas suas muralhas e muros e murros adentro. Campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio delas, nas suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Ou seja, quem estava perto de Davi queria tirar o trono dele. Você sabe da história, nós ganhamos tempo. E por causa de algo que Deus não deu para Davi, Deus deu o trono para Davi, ele quis Betseba. Houve incesto, houve morte entre os irmãos. Deus permitiu tudo aquilo, porque Deus deu o trono para Davi. Ele escolheu Davi lá pelas malhadas, lá por detrás. Eu já fiz uma pergunta aqui para os teólogosão de plantão aí. Como é o nome da mãe de Davi? E não teve nenhum que entrou aqui e respondeu. E eu disse para eles, antes deles pesquisarem, o nome daquele negócio que faz pesquisa lá, nos sites de pesquisa. Netvezete, o nome da mãe de Davi. Irmão, como é que o senhor sabe disso? Irmão, eu sou um pesquisador, um estudioso. Só tem a cara de besta. Então Davi disse que era um cara que era íntimo dele. O próprio filho tomou o trono. Em algumas passagens diz que Davi saiu com as duas mãos na frente. Não foi uma mão na frente e outra atrás, não. Foi as duas mãos na frente, que era andar descalço para um rei, era desonra. Saiu Davi fugido, descalço. Mas Deus fez Davi dar a volta por cima.
Assim como os irmãos de Davi, se você não sabe, Davi morreu e Davi estava tendo um prólogo com a sua alma, porque os irmãos de Davi mataram ele, enforcaram ele dentro das águas, e ele escreveu alguns salmos, se eu não me engano, o Salmo 69. E aí, quando Davi apareceu, o profeta disse: ainda tem mais algum filho aí? Ele disse: tem um, ele é bastardo, ele mora lá por trás. Porque era considerado bastardo aquele que não era filho da mulher, da pessoa que vivia com um judeu. E aí Davi apareceu e os irmãos piraram o cabeção. Aí ele escreveu aquele prólogo lá: prepara-me uma mesa na presença... Quem eram os inimigos de Davi? E seus irmãos. Seus irmãos mataram. Mas Deus queria Davi de qualquer jeito. Ele é o dono da vida, ele dá a vida e tira a vida. Davi teve uma visão do Deus El Shaddai, o Deus da montanha. Ele foi para um lugar chamado... foi para esse local. E Davi não era para estar naquele local ainda. E Deus mandou a alma de Davi de volta para o corpo. E Davi apareceu e foi ungido Meler de Israel. Isso aqui é muito doido, né, irmão? Isso aqui é muito louco. Tu não vai ouvir do teu pastor não, irmão, porque isso aqui é pesquisa séria. Ele não vai dizer que Davi é bastardo, irmão. Ele não vai dizer que Davi era filha de uma mulher que não era a sua esposa. Ele não vai. Porque eles veneram Davi. Irmão, o cristão, ele adora somente a Deus. Só a ele que nós damos culto. Davi é uma pessoa interessante na história? Com certeza. Davi fez proeza. Mas as pessoas só contam as coisas boas de Davi. Não contam as coisas ruins de Davi. Davi matava gente. Por isso que o profeta diz: a tua mão está melada de sangue. Está suja de sangue. Eu não quero esse... Não é você que vai construir. E aí, deu para Salomão construir. Você conhece a história e nós ganhamos tempo. Então, os inimigos, eles são pessoas íntimas. Você sabe qual é o maior instrumento de desonra? Você sabe, você que está me ouvindo aí? É a convivência. Vou dar um exemplo bem claro. Estava acontecendo aí um programa que eu não gosto, mas algumas pessoas que convivem comigo gostam. Ouvem, ver. Estava acontecendo um programa global aí, uns reality show, olha só que coisa. E aí todo mundo torcendo, tornaram uma pessoa famosíssima. A bicha agora tá nadando na flepa do dinheiro. A plataforma do Instagram, ela já tem mais de 20 e poucos milhões de seguidores. Isso significa que ela é uma pessoa rica, porque o Instagram paga em torno de 30 a 50 centavos para cada 1.000 seguidores. A partir de 5 mil a 10 mil seguidores, o Instagram está pagando. Ok. Isso é uma coisa lá dos business, mas tornaram ela famosa. Mas as pessoas não conheciam aquela jovem. Ela aparentemente é uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, ninguém conhece todo mundo na essência, mas ela demonstrou ser uma pessoa do bem. E o que ocorre? Nós temos parentes, nós temos vizinhos, e a gente não torce por eles. Por quê? Vou te dar outro exemplo. O maior instrumento de desonra é a convivência. João Batista era primo de Jesus, meio primo de Jesus. E quando ele estava na cadeia, ele mandou os seus discípulos perguntarem: pergunte lá se ele é o Cristo. Aí ele disse, nem deu trela, Jesus nem deu bola para João Batista. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e eu estou pregando o ano aceitável do Senhor. Os discípulos viraram, e ele disse, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Porém, entretanto, o menor no meu reino é maior do que João Batista. Por quê, irmão? Porque João Batista desafiou Cristo.
João Batista, historicamente falando, ele não gostava de Jesus, porque João Batista queria ser o Messias, mas ele sabia que ele não era o Messias. Mas pelo fato dele ter convivido com Jesus a infância inteira, a vida inteira, e ele também teve um chamado para ser aquilo que ele foi escolhido, foi ungido, o Senhor, mas ele, como eu estou dizendo, o maior instrumento, escute isso e pare de ficar aumentando a ignorância. O maior instrumento de desonra é a convivência. Separa, irmão. Separa você para você ver quem é a Adelaide e quem é o Adolfo. Separe. Aí você conhece a Adelaide e o Adolfo. Irmão, por quê? Porque o maior instrumento de desonra é a convivência. As pessoas convivem com você, mas não reconhecem o potencial que existe em nós. Mas Deus reconhece não, Deus já sabe. Deus não tem que reconhecer nada, somos nós que temos que reconhecer a sua soberania, a sua graça, a sua benevolência, a sua compaixão, o seu favor. Meu irmão, eu estou aqui falando e eu não preciso de equipamento para respirar. Isso é o que? O favor de Deus. Ok? Então, pessoas que são íntimos são pessoas que foram diante de Deus dizer: de balde, tu não encheu Jó de coisas? Vamos voltar lá. Ele vai dizer: Jó de balde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de sua mão abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfêmia contra ti na tua face. Disse o Senhor: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Se você observar, abençoado, você vai ver que não foi Satanás que destruiu, e sim o próprio Senhor que destruiu as coisas. Deus enviou um vento, Deus enviou um redemoinho, alguma coisa. Ele chega a dizer que um espírito passou por diante dele, fez arrepiar os seus cabelos do seu corpo, mas não discerniu a aparência. Um vulto estava diante dos seus olhos. Houve silêncio, houve uma voz. Seria porventura o mortal justo diante do Senhor? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. E quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados contra a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que isso se faça. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Porque a ira do louco o destrói, o zelo do tolo mata. Bem vi o louco lançar raízes. Aqui Jó falando. Jó vai amaldiçoar o seu dia de nascimento. Entendeu? E as pessoas criaram esse ser de caudas. E você acabou de ver que não é pessoas longe de nós. Irmão, quem se levanta contra nós são os nossos irmãos. Porque eu sei e eu conheço. Eu posso citar exemplos meu mesmo. Eu não tenho muita afinidade com os meus. Eu não tenho. Olha o que disse Jó 14, verso 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Irmão, saia perto de gente invejosa. Saia. A pior traição é de alguém íntimo de você. A inveja, ela apodrece os ossos. É só olhar a contaminação do livro e ver que eram 3 amigos. Paulo disse:
algo muito revelador, que a gente pode fazer um parâmetro para os dias, para aqueles tempos, e a gente pode fazer uma tenue. Isso já era no tempo de Paulo. Veja o que diz 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo de número 3. Eu sei alguns, irmão. Fica tranquilo. Ele diz assim, ó. Fala dos últimos dias, tempos difíceis e tal e tal. Era naquele tempo da grande tribulação, nós já falamos aqui, vamos falar futuramente depois. Você vê como é que estavam aquele povo e como é que é hoje. Se tem alguma diferença, você que vai dizer aí. Pois os homens serão egoístas, avarentos, lactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, ávidos, infatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entre tanto o poder. Paulo estava dizendo para Timóteo, foge destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbados quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então, querido, meu amigo Osiel Alves, acabou de entrar aqui, mandou a paz de Cristo, meu nome é Paz. Querido, para você entender, Paulo está dizendo que os homens e não o diabo, não é diabo, irmão. O homem é arrogante, blasfemo, desobediente aos pais. Irmão, uma das coisas que mais me deixa triste são pessoas ingratas. Aqui você pode ver a ingratidão desses amigos de Jó. É tão tal que no final Deus aceita o sacrifício de Jó e não deles. Jó vai dizendo, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, dos teus planejamentos, dos teus projetos, das tuas vontades pode ser frustradas. Eu te conhecia de ouvir falar. Jó, aparentemente, morreu. E a alma de Jó, como eu falei no início, irmão, isso não é literal, irmão. Isso é uma parábola, isso é um conto, isso é uma alegoria. Mas infelizmente o sistema religioso tem isso como uma verdade. E não é verdade. A verdade é que Ra-Satã é um adjetivo, não é um ser. Ok? Diabo, irmão, são pessoas que se ofendem ou que são opostos. Tudo que se levanta contra você é opositor, é um diabo. Até tua esposa, irmão, se ela se opõe contra você, ela se torna um diabo. E quando separa, aí você conhece o diabo e Satanás. Você conhece. Enquanto estão juntos, eles fingem, a maioria dos casais, fingem viver de forma harmônica. Quando separa, meu amigo, tu não conhece a Adelaide não, aquilo é o cão em pessoa. É um cão mesmo, mas é a pessoa que está se sendo um cão, um acusador, um opositor para alguém. Mas as pessoas, assim como no tempo de Paulo estava vivendo perto da grande tribulação do ano 70. E ele disse que algo que naquele tempo e hoje é igualzinho. São homens amantes de si mesmo. Veja o que disse o salmista Davi. Salmo 18. Salmo 18. Já estamos encerrando, irmão. Daqui a pouco nós vamos encerrar. Vamos ficar aqui
falando e tal. 25 e 29. Diz assim, ó. Para com benigno, benigno te mostra. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostra. Com perverso, inflexível. Porque tu salva o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato o exército. Com meu Deus salto muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Com o Senhor, nós resplandecemos como a lâmpada. E ele, com o exército, salta as muralhas. Querido, não é diferente dos dias atuais. Muitas pessoas, elas invejam até mesmo aquele que não tem nada, irmão. Mas a pessoa tem inveja. O cidadão compra uma bicicleta, o cidadão tem inveja dele. Ele compra uma moto, a pessoa tem inveja, porque ele comprou uma moto. Se ele comprar um carro, então, aí é que diz que ele está com isso, com aquilo. Se ele comprar um carro, aí é que a pessoa diz que tá rico, ficou besta. A inveja, irmão, a ira, irmão, é coisa terrível. Deus é a nossa luz. E com Deus nós vamos saltar muralhas. Querido, nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada. Nada pode separar do amor de Jesus. Nós temos com algum probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. O Face não está abrindo. Vou dar só um tempinho, já volto.
Graças a Deus, estamos de volta. Probleminha técnico aqui. O irmão Antônio está dizendo, é verdade, irmão Alex, a primeira vez que aparece esse adjetivo, Satanás, Números 22, ali fala da história de Balaão, aquela coisa que o anjo do Senhor ficou no caminho deles, e aquela coisa e tal. Depois foi transliterato, que palavra doida, hein? Para adversário. Meu primo, Odeir Sobreiro, vulgo Guri. Um abraço, meu primo. Franquinei Dantas. Boa noite, meu irmão. A paz, meu querido Franquinei. Companheiro ali do TRE. Então, querido, você está ouvindo algo que você não vai ouvir nos currais religiosos. Paulo disse naqueles dias que já tinha pessoas retrógradas, avarentos. E, na verdade, o livro de Jó é uma fábula, é uma parábola. Mandar um abraço aqui para minha esposa, irmã Jane, é uma benção. Irmão Jailson, um abraço. Muitas pessoas aqui pelas redes sociais. Irmão, isso aqui é coisa boa demais. Então, lá em Timóteo, que a gente acabou de fazer a leitura, diz que não é diabo, irmão. São homens amantes de si mesmo. Se você for ver, não é diferente de hoje, irmão. As pessoas hoje, elas estão correndo atrás do vento, como disse Provérbios. A sepultura nunca se cansa. Outros dizem inferno, é a sepultura. Um abraço, meu primo. Um abraço, Odeir Sobreiro, Guri. Então, querido, não é Satanás. Satanás é, como o irmão acabou de dizer, uma palavra transliterata. E ali, a primeira vez que aparece a palavra adversário, apareceu como adversário. E não é diabo. E sim, opositor ao homem. Quando Paulo escreveu Gálatas, ele disse que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Jesus disse assim, a carne é fraca. Irmão, mas observe, se a carne luta contra o espírito, você acha que a carne é fraca? Irmão, como é que eu vou vencer a carne? Com a confissão do evangelho, com a confissão da palavra. Com teu ouvido tu escuta, com a tua boca tu confessa. Irmão, eu tenho que aceitar Jesus? Não, irmão. Cristo nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Essa história de aceitar Jesus é outra fábula. Ela não tem 200 anos. Irmão, eu ganhei alma para Jesus. Querido, você não vai ganhar de Cristo. Ninguém vai ganhar de Jesus. Ele disse, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Em outro texto, João vai dizer, da palma da mão do Pai, figurativo, que Deus não tem palma de mão, Deus é espírito. É um ser abstrato. Ninguém vos arrebatará. Mas, o que a gente vê são pessoas oprimidas, pessoas com ira, com contenda, com discórdia. Querido, o sistema religioso, eles são assim. Você é daquele convívio ali, eles te tratam bem. Na verdade, eles estão te suportando. Não há amor entre eles. Porque na hora que você sai, você é um rebelde, filho do capeta, luz sem cauda. Eles citam Judas para você. Névoa, sem direção. Você é o filho das trevas 10 vezes. Quando você acredita no evangelho e deixa de acreditar no pseudo-homem, eles ficam lá, irmão, com as macumba gospel deles, dizendo, olha, irmão, se você não voltar, Deus vai pesar a mão sobre a sua cabeça. Aí, irmão, isso lá é crente, rapaz. Isso é macumba ongélio. Isso é uma pessoa que tem inveja de você, uma pessoa que deseja o mal contra você. Meu amigo, saia fora desse povo.
Dentro desses currais eu convivi com essas pessoas. Tem uns que cospe, vão para o outro lado da rua para não falar com você, porque parece que você está com uma doença infecto-contagiosa. Mas eles não sabem. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Deus. Se eu fosse você, eu dava um decantas aí, ó. Se eu fosse você, eu dava um creme crack, um samambaia. Meu Deus, diminuiu para 15, estava em 20 e pouco, só tem 5 pessoas. E au au, que nem diz o irmão Antônio. Eu gosto desse au au. Querido, deixa eu só dizer algo para você. O maior instrumento de desonra é a convivência. Eu acabei de falar. Irmão, as pessoas convivem com a gente, mas tem pessoas que convivem com a gente que não acreditam em nós, não acreditam nos nossos sonhos, não acreditam nos nossos projetos. Eu lhe dou um conselho como irmão, como amigo. Não ande com pessoas que não comungam com a mesma fé que a sua. Não ande com pessoas que não têm o mesmo desejo que você. Não tenha o mesmo entendimento que você vai sair prejudicado. Porque eles estão bem aqui com você. Você sai de lá, você passa a ser o alvo delas. Olha aí, esse irmão aí estava aqui entre nós. Era um dos nossos, mas nunca era um dos nossos, nunca foi nosso. Por quê? Porque você deixa de praticar as coisas que eles praticam. Você parte a fazer, você começa a praticar aquilo que Deus ordenou para a sua vida. Viver livre, ser feliz e amar. Que amor é esse, irmão? Que você sai de uma certa denominação, a pessoa deseja que você bata seu carro. Que amor é esse que as pessoas saem desse convívio, desses currais, e ela fica desejando que você quebre a sua cara, para você voltar lá e dizer, olha aí, Deus pesou a mão. Ah, irmão, vá plantar batata na feira. Ah, dá licença. Paulo diz que vocês são invejosos. Em outro texto ele vai dizer que vocês são inimigos da cruz de Cristo. Se chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Eu estou aqui dizendo, olha, é necessário vocês se calarem. Paulo disse, é necessário vocês se calarem. E eu estou aqui como homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Eu tenho convicção do que eu estou falando. O sistema, meu querido, esse sistema religioso aí, ele está à bancarrota, ele está caminhando para o fracasso. Mas eu não estou aqui desejando que ele caia, não. Não, querido. Não. Esse amor não fingido, na verdade é o amor fingido. Porque enquanto você está ali tomando Santa Ceia, a bendita Santa Ceia, enquanto você está ali sendo dizimista fiel, quando você dá a sua oferta, a partir do momento que o teu cartão não entra na tesouraria, o irmão está em pecado, só pode ser. Que amor é esse, irmão? Você não tem nada a ver com as finanças de ninguém. Ninguém paga as contas de ninguém, não. As pessoas trabalham e pagam a sua própria conta. Que amor é esse, irmão? Que só porque eu saí da denominação eu não sou mais crente? Eu não sou mais cristão? Ah, dá licença, meu irmão. Vai plantar batata na feira com a picareta de borracha antes que eu me esqueça. Ah, au, au. Não é amor não, irmão Antônio Luiz. Não é amor não, é o falso amor. É o amor fingido. Não é não fingido não, é o amor fingido. Mas aqui entre nós, irmão, existe amor. Eu quero que você cresça. Eu quero que você desenvolva. Eu quero que você passe em concurso. Eu quero que você seja próspero, seja feliz. Eu não quero saber o que você vai fazer da sua vida. Isso é você e o eterno. Mas eu não vou desejar o mal para você jamais, meu irmão. Jamais, jamais. Eu desejo é o bem para você. Existe um adágio por aí que diz que o mal por si só se destrói. Plante amor, irmão, para você ver. Como é que é o amor de hoje? Irmão, é uma benção. Irmão é o brilho da casa do Senhor. Amanhã, irmão, não vou mais congregar aqui não. Irmão é desobediente. É névoa sem direção. É rebelde. Deus vai pesar a mão sobre você, irmão. Pesar a mão por quê, irmão? Deus diz que eu sou a igreja eleita.
não sou mais noiva, ele casou comigo. Ele disse: eu, quando caso com o Espírito, eu me torno um com ele. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Ele veio fazer morada em nossas vidas. Jesus disse assim: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Ei, deixa eu ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Paulo disse: o Senhor é o Espírito, e aonde há o Espírito, aí há liberdade. Esse povo é liberto, irmão Francialdo. Esse povo é liberto, irmão Antônio. Irmão, e eles ficam dizendo que é diabo. Eu tenho uma outra prédica aqui, outro dia. Em Deuteronômio 32, 39, eu vou ler aqui, e vou te mostrar que não é diabo. Deuteronômio, eu sei algumas, abençoado. Tá tudo anotado. Eu anoto, porque eu esqueço, sou velho. 32, 39, diz assim, ó. Eu sou o Senhor, Yahvé, Yahshé e Yahvé. Eu, somente eu, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Isso aqui é Deus falando através de Moshe Afino, Mele de Israel, primeiro rei de Israel. Primeiro é, vamos dizer assim, Melquisedeque, rei de Salém. Mas o primeiro declarado, Moisés foi rei em Jerusalém. Está lá em Deuteronômio, se eu não me engano. Está por lá. Tá por lá. Mas tudo é Deus que faz. Isaías 45, verso 7 diz que ele cria a luz, ele cria as trevas. Ele faz o bem, ele faz o mal. Vou ler Isaías aqui. Agora me deu uma inspiração aqui para ler Isaías. Isaías 46, do 9 ao 10, diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederão. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 45, verso 7. E verso 5 diz, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheces. Eu formo a luz, eu formo as trevas. Eu crio o bem, eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Quem é que faz, irmão? É Deus, irmão. Jó, vamos voltar para Jó. Jó. Verso 16, diz assim, ó. Falava este ainda, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e o consumiu. Só eu escapei para trazer a prova. Quem foi que destruiu as coisas de Jó? Foi o fogo de Deus. Capítulo 6, verso 4, diz assim, ó. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravada, e o meu espírito sorve o veneno delas. E os terrores de Deus se argimentam contra mim. É Deus, irmão. É Deus. Jó 5,17 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Irmão, quando eu não consigo controlar a minha carne, Deus vem e ó, pum! Porque ele açoita e corrige aquele que o ama. Hebreus. Está lá em Hebreus. Então, querido, você vai ver que tudo é Deus. Vou ler outro texto. 1 Samuel 16. Diz assim, ó. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Veja que Deus enviou um espírito para atormentar. E foi Deus que enviou.
Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Entendeu? Manda, pois, Senhor nosso Deus, que teus servos que estão em tua presença busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilará e te achará melhor. Aqui é a história de Davi, que ele estava tocando lá e Saul estava sendo atormentado por um espírito. Mas foi Deus que enviou o espírito. Deus levantou o Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse exaltado. Aí em Romanos ele diz que não é por quem corre, não é por quem quer. Querido, não é diabo. Nunca foi, nunca será. Entenda isso. Nós estamos aqui nessa série, na próxima semana vai ser a última dessa série, vai ser 4 preleções, sempre de 4, ou 3, ou 2, eu não sei. Nós vamos estar aqui desmistificando, vamos falar sobre dízimo. A do dízimo vai ser uns 5 estudos. Dízimo, os Maser, ou o Maser, que vem da palavra, da raiz, da palavra Isaon, ou Isaron. Meu amigo Melerrim, ele tem o domínio sobre a língua hebraica, né? Eu falo algumas coisinhas e tal, eu posso fazer aqui Bereshit bara Elohim, Atai Adonai. Então eu falo algumas coisinhas bem básicas, né? Shalom, né? Bereshit Yoash var Adonai. Então eu falo algumas coisinhas bem pouco, bem básico, né? Então, querido, não foi e nunca será. Sempre o termo, quando você ouvir Satanás, é alguém que se opõe. Irmão, mas a religião pregou há anos-luz que esse ser, ele atormenta os crentes. Tem até um hino aí de um cantor, diz assim: o inimigo luta para você deixar a cruz. Sabe qual é esse inimigo? É a tua carne, ferve para errar. Não é um ser de caudas, nunca foi e nunca será. Irmão, você pode vir no meu Face, me atacar, fazer crítica, e irmão, não vai mudar nada. Sabe o que vai mudar? É que você vai começar a pesquisar. Você vai começar a ouvir. Só em você me ouvir, você vai começar a dizer assim: esse irmão é meio piradinho da cabeça. O irmão Edson, ele diz assim: além do sistema religioso, tem um sistema político. É complicado. Então, desde já eu quero agradecer a você que permaneceu conosco. Vou fazer os agradecimentos, estamos caminhando para os encerramentos. A todos os irmãos, irmã Vanilda, irmão Orlando, irmão Antônio, a todos que nos acompanharam. Depois, quando eu chegar em casa, vou dar uma sentada lá, pegar um boião. A gente teve algum problema essa semana e tal, mas na próxima semana vamos estar no dia normal. Então, o irmão Antônio, ele diz: eu gosto do au. Querido, não é diabo, tá? Na próxima semana nós já tem aqui 3 estudos, 3 nós falamos. O primeiro foi, você pode depois, aí no gravado, pesquisar aí na minha página. Se você não achar, você manda uma mensagem para mim no WhatsApp, eu mando para você. O diabo é sujo ou é obra da carne? Foi a primeira. A segunda foi o diabo, Paulo e a igreja. A terceira é Satanás, Jó e Deus. Irmão, alguém já pregou isso? Já, irmão. Muitos já pregaram. Na próxima etapa, nós vamos falar o diabo e a terça parte dos anjos. Isso aqui é um estudo bom. Mas na próxima semana nós vamos falar um estudo muito pedido. E existe muita dúvida na cabeça dos ouvintes sobre quem tentou Jesus. Mas eu vou ler aqui, eu vou deixar para você ficar aí a semana inteira fazendo uma reflexão. Uma reflexão. Deixa eu ver aqui.
Marcos. Tá. Deixa eu ver. Mateus. Diz assim, ó. A tentação de Jesus. Deixa eu ler aqui em Marcos, só um instante, já estamos encerrando. 12:13 diz assim, ó. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por o adversário. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Em Mateus ele diz assim, ó. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo seu opositor. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus venceu a tentação da carne, que lá em Coríntios, nós vamos ler aqui, que diz que não veio tentação sobre vós, não sobreveio, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. Então, querido, não é diabo, é a carne do homem que ferve para errar. Irmão, o cara estava possuído, ele violentou uma jovem, violentou uma criança. Irmão, não é diabo, não é demônio, foi a carne dele. Só que existem pessoas com tendências e elas não conseguem controlar. Assim é para a pessoa que é esquizofrênica, a pessoa que é cleptomaníaca, a pessoa que não consegue ver bebida, a pessoa que não pode ver uma garrafa de marafo, a pessoa que não pode ver uma mulher na rua. Assim é para cada um tem o seu diabo, irmão. Cada um tem o seu diabo. E ele está dentro de cada um de nós. Só que o cidadão, o cristão, o eleito de Deus, ele vive a confessar a palavra. Eu não posso fazer isso. As pessoas dizem assim na rua: tem mulher em casa, mas olha para a mulher na rua. E Deus, eu digo como Deus fez a Davi. Deus deu o trono a Davi. Deus não deu Betseba. Deus deu essa mulher para mim e você que já tem a sua esposa, para você. Não é aquela, não é a outra, não. É essa. E você vai ficar até o final dos seus dias com essa. Porque isso é bom, isso é agradável aos olhos de Deus. Mas eu pulo a cerca mesmo. Meu amigo, cuidado. Porque pode ser um dia que quando tu pular essa cerca vai ter um cupim na palheta aí. Vai ter uma flepa, vai ter um espinho e vai dar errado. Abre teu olho, irmão. Não é diabo. São pessoas. Existem pessoas invejosas, existem pessoas com ira, com discórdia. Existem pessoas que vivem a fazer fofoca um das outras. E elas estão no sistema religioso. Elas saem das suas casas. Quando eu estava no sistema religioso, irmão, eu tinha raiva de fofoqueiro. E eu continuo tendo. Porque tem pessoas que se levantam, vai na casa do fulano, aí se você der um café, meu irmão, você já está compartilhando das mesmas coisas. Tu sabia? Porque assim, eu vou repetir, a pessoa fala de alguém e você sai, você vai ser aquele alguém que ela vai falar. É simples. Não aceite isso não, irmão. Não aceite ninguém falar de fulano, nem de ciclano, nem de Beto. Não aceite isso não. Repreenda na hora. Repreenda. Viva o amor. A pessoa é isso, meu irmão, deixa ele de mão. Uma hora ele aprende. Uma hora ele consegue controlar a sua carne. Abençoado não é diabo, não é Satanás, mas o sistema religioso, como diz o irmão Orlando, ele falou na semana passada. Você pode falar de Tiago, de Pedro, falar de tudo, mas falar que o diabo não existe é chamar o religioso para briga.
E é verdade. E é verdade. Irmão, eles acham essa história hollywoodiana que o cidadão é possuído por um ser espiritual. Never. Nunca. Jamais. Eu quero aqui agradecer a todos os patrocinadores, irmão Francinardo. Vai lá, meu amigo, vai lá na Drogaria Macedo, 1607, próximo ao São Jorge. Vai lá que tem um atendimento top. Quer pagar suas contas? Vai lá. Nós já estamos encerrando. Já vou deixar aqui o BGzinho da rádio. E vou fazer aqui uma confissão, né? Senhor e Cristo, nós te agradecemos por este momento. Senhor, que as vidas que estão ali no HGR, passando por estes problemas de saúde, em consequências dessa enfermidade chamada Covid, que o Senhor dê graça a cada um deles e que a saúde deles seja restabelecida. Não só esses que estão acometidos de Covid-19, mas aqueles que estão acometidos de qualquer enfermidade. Tu és o Deus que faz as chagas, mas também faz a cura. Que o Senhor possa curar cada um deles. Isso nós declaramos a tua palavra e confessamos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o nosso Senhor e também tu és o nosso Salvador. Tu veio em dia em carne e sangue, mas Paulo disse que nós não era para acreditar mais na carne e no sangue, mas sim no Cristo, o Cristo ressuscitado. E nós aqui, em nome do Cristo ressuscitado, o Yahvé, Yashei, Yahvé, o Deus Agion, nós declaramos a tua palavra sobre essa cidade. Que haja cura, haja despertamento, haja entendimento através da tua palavra. Em nome de Jesus, te agradecemos. Fica na paz, meu irmão. Forte abraço.